Bom dia de novo, né? Para você que está aqui, bom dia para você que está em casa. Falaram para mim assim, ó, hoje vai ser tudo rapidinho, porque tem uma assembleia no final, então a gente vai condensar. Eu gostei quando as coisas são assim rapidinhas. Quando demora é mais difícil, né? Vamos fazer um milagre, né? Eu vou... Vocês me aturam 10 minutos? É, 10 minutos. Essa semana, né? Essa semana eu estava orando com o Senhor e queria uma palavra por um tempo que a gente ia ter, né? E Deus, o Espírito Santo, né, colocou assim um tema no meu coração e eu quero repartir com vocês e vai ser bem breve mesmo, para a gente poder encarar essa assembleia aí. Que o Senhor me ajude nessa brevidade. Amém? Vamos nós? Bom, a gente falava antigamente, né? Abre tua Bíblia, né? Mas hoje eles vão colocar aí os textos aí. Ninguém mais abre Bíblia nenhuma, né? Então vamos lá. Mateus 11, versículo 25 em diante. Eu tenho falado bastante sobre revelação. Revelation. Tem coisas na nossa vida, aliás, tudo na nossa vida, nós fazemos segundo a revelação que temos, segundo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, nos apresenta e nos motiva a viver. É muito bom quando alguém anda por revelação, embora, às vezes nós temos ensinos e fazemos coisas sem nenhuma revelação. Eu vou te falar, por exemplo, é possível que alguém siga Jesus sem revelação? Totalmente possível. Porque no dia que Jesus perguntou quem ele era para os homens, quem os homens dizem que eu sou? E aí eles falaram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, um dos profetas, né? E aí Jesus olha para os seus discípulos, para que eles estavam seguindo ele, e pergunta assim, e para vocês? Quem eu sou? E aí só um atirado, Pedro, tem uma revelação. E Jesus fala isso para ele. Jesus diz, Pedro, tu é feliz, né? Bem-aventurado é feliz. Tu é feliz porque não foi carne, não foi sangue que te revelou isso, mas o Espírito do meu Pai. E é quando Jesus também revela quem é Pedro, né? Simão, ele fala assim, tu és Pedro, pedra. E sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. E é quando ele fala também, primeira vez na Bíblia, a palavra igreja, que é outra revelação. Outra revelação. Então, a irmã que vai estar me assistindo aqui agora, eu não vou falar para vocês quem é, né? Mas eu sei que ela está assistindo. Hoje de manhã ela perguntou assim, num zap, como é que eu faço para ser membro da igreja? É porque agora eu quero andar com vocês. Aí eu respondi, oxe, pensei que tu já era. Questão da revelação. Revelar o que é igreja, o que é família. Porque quando Jesus fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou fundamentar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E quando a gente fala igreja, é uma revelação que todos nós precisamos ter. Por quê? Porque a igreja não é o lugar que você vai. Igreja é quem você é. Consegue entender isso?
Igreja não é um prédio, uma organização, não tem um nome, uma placa. Igreja são pessoas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou, é o que Jesus falou. Então, a menor expressão da igreja, onde tem 2 reunidos no nome dele. E quando eu tenho essa revelação, eu sou igreja aonde eu estiver todos os dias. Que hora começa o culto? Quando a igreja acorda. Acordei, começamos a cultuar a Deus. A nossa vida é um culto diário. Deus escolheu habitar num templo de 2 pés. Ele habita em nós. Isso é uma outra revelação que nós temos que ter. Saber que o Espírito Santo habita em nós, que Ele escolheu habitar em nós, que Ele escolheu morar em nós. Ele não mora num prédio, Ele mora onde? Em nós. O dia que essa revelação chega, ela muda a nossa liturgia, ela muda quem somos, ela muda até o que pensamos. Porque tem coisas que nós vamos ter temor de pensar. Porque o Espírito Santo habita em nós. Eu estive num grupo onde nós começamos a estudar Mateus 5, 6 e 7. E aí começamos do versículo 1 ao 12 de Mateus 5. E vi assim muita gente, muitos os irmãos falando sobre o tema, sobre as bem-aventuranças, sobre o que era ser misericordioso, como é que a gente ia ter que se mostrar para o mundo. E eu falei, eu posso sintetizar o que Jesus falou? Vamos sintetizar tudo isso aqui, todas as bem-aventuranças? Presta atenção comigo. Jesus está falando assim, ó, você é feliz quando você é. Você não é feliz quando você tem. Porque isso dá um contraponto no mundo, porque nós achamos que somos felizes quando temos alguma coisa. E, na verdade, a palavra diz que nós somos felizes, Jesus nos ensinou, quando nós somos. Essa é a verdade. Essa é a revelação que Ele quer. Quando é que a felicidade chega na minha vida? Quando eu tenho uma boa esposa? Não, quando eu sou um bom marido. Ele está falando que aí eu vou ser feliz. Quando a mulher tem um bom marido? Não, quando ela for uma boa esposa. Aí ela vai encontrar felicidade. Porque a vida consiste em viver para Cristo. Viver para Ele. Todos os dias. E deixar que Ele cuide de nós, porque Ele já habita em mim. Já habita em mim. Você pode dizer amém? Se Ele habita em mim, a minha vida tem que ser transformada todos os dias. Eu não dependo do culto, onde a gente se chama de culto de domingo, onde a gente se reúne para dizer que é crente. Não. Eu sou um discípulo de Jesus, cristão, todos os dias, aonde eu estiver, fazendo qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu vou fazer para a glória do Senhor. Isso vem de uma revelação. Isso vem da revelação do Espírito em nós. E nós temos que buscar a revelação. Porque quando nós ouvimos alguém falar e nós não entendemos ou não somos revelados, a primeira coisa que tem que acontecer em nós é uma busca incessante para poder ser revelado disso. Senhor, eu quero conhecer. Né? Acho que é David Keeler. Quero te conhecer mais e mais. Não é nesse tom não, mas é mais ou menos isso. Te conhecer a cada dia, a cada dia. E aí eu me deparei com esse versículo, ou com esse texto de Jesus, que tem tudo a ver para os nossos dias. Tudo a ver. Eu fiquei pensando, na verdade, assim, maravilhado, olhando o texto, e pensando como o Espírito Santo fala conosco para dizer que tudo que nós precisamos é dele. Tudo.
E aí acompanha comigo o texto. Mateus 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e os revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Revelação. Se nós estamos aqui, se você está me ouvindo, aqui ou em casa, sinal, pelo menos penso eu, que o Espírito Santo te trouxe uma revelação de Jesus. Por quê? Porque Paulo fala em Coríntios 12, não, Romanos 12, Paulo fala que ninguém fala que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Como também ninguém diz que Jesus é maldito pelo Espírito Santo. Nós temos uma revelação. O Espírito Santo me revelou. Você pode dizer amém? Você tem essa revelação de quem é Jesus? Nós temos essa revelação. E Jesus, ele dá graça. Por quê? Porque ele falou que não é para os sábios e para os entendidos desse mundo, né? Ele fala assim: eu te dou graças, Senhor, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios instruídos, mas tu revelou aos teus pequeninos. A revelação, ela só serve para o pequenino. Ela não serve nem para o sábio e nem para o instruído. E aí fala do nosso tempo de hoje, porque existe muita gente querendo ser sábio, dono do saber. Muita gente crê que sabe todas as coisas. Tem muita gente que pensa que já conhece todas as coisas. É legal quando eu chego para conversar com alguém, principalmente novo convertido, que fala assim: cara, um dia eu vou ser como você. Eu falo: ih, coitado, está frito. Um dia tu tem que ser como Jesus. Porque eu não cheguei em lugar nenhum ainda. Eu quero conhecê-lo a cada dia. Mas conhecê-lo de experimentá-lo. Mas nós vivemos numa geração que quer ser muito instruído no saber, sem nenhuma experiência, sem provar de Jesus. Porque para provar de Jesus a gente tem que descer, se humilhar. É o caminho de provar de Jesus, é se humilhar. A soberba, a arrogância e o saber desse tempo tem tirado muita gente dos braços do Pai. Tem roubado a alegria e salvação de muita gente. Tem desviado pessoas do caminho de Jesus. Por quê? Porque agora eu sei. Agora eu estudei muito, eu conheço. Eu conheço grupos que as pessoas chamam de seita, que estudam muito a Bíblia, pregam todo dia, de 2 em 2, de porta em porta, para dizer que Jesus não é Senhor, que Jesus não é Deus, que a Trindade não existe, mas são instruídos na palavra. Bota um monte de crente no bolso, na hora que você vai falar, sabe ponto e vírgula, mas tem um conhecimento só teórico. A teoria
nos leva a cometer, e a sabedoria humana nos leva a cometer vários pecados por se afastar do Pai, da simplicidade de Jesus. Acho que é 1 Coríntios ou 2 Coríntios 10, Paulo, quando está escrevendo para a igreja, ele fala assim, olha, eu tenho um temor, eu tenho um cuidado, porque assim como a serpente enganou a Eva, vocês sejam corrompidos da vossa maneira de viver, da simplicidade devida a Cristo. A sabedoria daqueles que procuram ser sábios e instruídos para todas as coisas te afastam do ser pequenino e simples como Jesus. E aí nós temos que estar bem atentos ao que Jesus falou. Tu ocultastes, tapaste os olhos dos sábios e instruídos, mas tu revelaste aos teus pequeninos. Acredito eu que todo cristão, todo discípulo de Jesus, tenha que todo dia buscar a simplicidade, a singeleza e a humildade de Jesus, para poder ver Cristo formado em nós. O homem mais instruído que nós vemos biblicamente, assim, para poder falar quando dá o seu currículo, dos que foram chamados a apóstolo, porque os outros eram indoutos. O que maravilhava o judeu, os fariseus, os doutores da lei, eram ver aqueles homens indoutos, sem cultura nenhuma, pobres, falando das maravilhas de Deus, com toda a graça e Deus sendo com eles. Mas um deles, do meio deles, sábio, bem instruído, criado aos pés de Gamaliel, fariseu, doutor da lei, zeloso. Ele fala em Filipenses, o apóstolo Paulo fala assim, mas aquilo que eu tinha como lucro, eu reputei como perda. Na verdade, como esterco. Pela sublimidade de ser encontrado nele. De ser participante com ele nos seus sofrimentos. Para ver se de alguma maneira eu posso alcançar a ressurreição dos mortos. E com toda a humildade ele fala, irmãos, eu não digo que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. E ele frisa novamente, ele fala outra vez, eu digo, irmãos, eu não digo que eu já alcancei. Quando você vê um apóstolo como Paulo falar uma frase dessa, eu fico pensando como alguém consegue entre nós dizer que é sábio, instruído e já alcançou todas as coisas. Que sabedoria é essa? Terrena, diabólica, só serve para inflar o ego e afastar de Cristo. Aí Paulo fala, uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Amém?
me parecer com Ele. Me parecer com Ele. E aí Jesus fala, continua o seu texto. E esse é o meu clamor dessa manhã. Ele fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim. Nós vivemos num tempo onde todo mundo está falando ide, vão, façam, preguem, falem, decrete. Mas antes do ir, tem ouvir. Antes de falar ide, vão, ele falou vinde, primeiro. Porque o ide só vai servir se o vinde for eficaz. Porque ninguém dá o que não tem. Ninguém reparte aquilo que não tem. Se o que está repartindo é só sabedoria e instrução, está na linha contrária ao Senhor, que fala, vinde, se conforma comigo, aprende comigo. Ele está falando, vinde. Quantos no nosso tempo, chamado hoje, estão cansados e sobrecarregados? O Bo falou aqui da tua vida de dívida, Bo. Achei interessante, que esse foi o meu. Falei isso lá. Eu já tive cansado e sobrecarregado. E muitos de nós vivemos cansados e sobrecarregados. Tem gente que está cansado de si mesmo. Tem que cantar a música da Ana Paula Valadão. Não posso mais viver para mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Porque viver para si mesmo cansa também. Correr atrás do vento cansa. Viver uma vida sem sentido cansa. Tudo cansa. Tudo cansa. Mas o Senhor fala, vinde. Todos vocês estão cansados e sobrecarregados. Quantas cargas existem hoje? Quanto fardo nós carregamos hoje? Quantas coisas nós queremos? Você sabe o que é um fardo? O que é um peso? É quando você tenta fazer aquilo que só Deus pode fazer. Porque enquanto nós podemos fazer alguma coisa, enquanto nós temos recursos humanos para fazer, nós fazemos. A carne, ela opera obras, e muitas obras. E a carne não se sacia com nada. A gente tenta dar todos os jeitos, em todas as coisas, da nossa forma. Mas as coisas que não têm jeito, que são aquelas que nos sobrecarregam, são aquelas que nos acompanham, são aquelas que você acorda de manhã e ela está pesando nas tuas costas. São as coisas que só Deus pode resolver. É desse peso, é dessa carga que Jesus está falando. Talvez você esteja querendo ressuscitar Lázaro, mas a única coisa que você pode fazer é tirar a pedra. Ressuscitar Lázaro só o Senhor pode. Tem coisas na nossa vida que só o Senhor pode. Eu lembrei lá na quinta-feira, igual o Bo. O Armando lembra dessa época da minha vida. Armando está ali. Dorme não, Armando, acorda aí. Eu tive uma época na minha vida tão enrolado, tão endividado, tão sobrecarregado com coisas. Eu tinha uma casa própria na época, para vocês terem ideia. Eu pensei em vender a casa para pagar dívidas e descobri que não pagava um quarto.
e não sabia como sair daquilo. Quando eu conversava com alguém mais esperto de matemática, falava assim, cara, isso aí é insolúvel, não tem jeito. Não tem como acontecer. Não tem como acontecer. Eu lembro que um dia eu tinha uma mesa de corte na frente da minha casa, corte de roupa, na varanda da frente. Eu estou um dia assim, aquele dia que eu desisti de pensar em alguma coisa, ou de fazer alguma coisa, eu comecei a orar, eu fui ao Senhor. Eu ouvi o vinde. E comecei a clamar ao Senhor e chorar. Eu tinha uma Bíblia que ficava em cima da mesa, tinha uma capa de couro. E eu me debati num salmo, se eu não me engano, 42, que fala assim, porque está abatida, ó minha alma. Porque tu te perturba, porque tu está agitada dentro de mim. Espere em Deus. E ainda o louvarei. Eu verei os seus benefícios na terra dos viventes. E quando eu bati nesse texto, eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada, porque Davi não está falando com ele está dando ordem para a alma dele. Nesse dia eu descobri que a minha alma podia estar agitada, mas o meu espírito não precisava estar. E eu orei com o Senhor, chorei, Solange bateu na porta, estava chegando do trabalho, ela tinha um plantão de 24 horas. Estava chegando, devia ser às 11 horas da manhã, assim, ela bateu no portãozinho de madeira. Eu abri o portão e é um milagre eu estar falando isso, porque a Solange lembrou desse dia. Eu abri o portãozinho de madeira, ela já entrou chorando, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu abracei ela chorando assim, o que foi, filha, o que foi? E ela falou, eu não aguento mais. Eu não sei, a gente não sabe o que fazer da vida, não tem como pagar a dívida, o dinheiro não dá para nada. Eu não aguento mais isso. Eu abraçado com ela, cheio de fé naquilo que Deus tinha falado comigo, falei assim, filha, ordena a tua alma, fala para ela assim, aquieta-te dentro de mim, ó minha alma, porque nós veremos os benefícios do Senhor na terra dos viventes. Isso ficou tão forte no meu coração, que naquele dia minha irmã me pegou em casa para orar pelo meu pai, que estava em coma. E quando eu entrei no carro com ela veio com motorista, ela sempre com motorista, e eu falei para ela assim, Dinha, Deus vai solucionar a minha vida. Eu vou pagar todas as minhas dívidas. Aí ela, como? Falei, eu não sei. Eu sei que eu não vou trabalhar, não vou ganhar dinheiro de ninguém. Eu sei que Deus vai resolver. O motorista dela riu na hora, ela repreendeu o motorista. Porque ele estava ouvindo, né? Ele riu, ela, cala a boca. Aí ele parou de rir. Até hoje é motorista. Conheço ele. Até hoje é motorista. Naquele tempo, naquele mês, o Senhor mudou a nossa sorte. Naquele mês, Ele proveu recursos que dava para pagar 10% da dívida. Mas naquele tempo eu tinha conhecido Franco, ele tinha falado, vamos pagar esses negócios. Começamos a procurar os lugares para dever. Aí pensa no milagre. A gente chegava num lugar que devia 1.000, aí o pessoal falava assim, não, paga 50, está resolvido. Chegava em outro, não, vim pagar, e procurava lá, não, você não deve nada aqui. Não devo, está aqui, é o carnê. Comprei aqui, peguei aqui, está aqui. O carnê não é de vocês? É, mas aqui no nosso sistema você não deve nada. Mas eu quero pagar, eu tenho que pagar. Ah, se você der, eu vou botar o dinheiro no meu bolso. É para mim que você está dando? Porque para a empresa você não deve nada. E naquele mês a minha sorte virou. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados
e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Às vezes, nós buscamos soluções em muitas coisas, mas a solução está no Senhor. Jesus, Ele é suficiente para tudo na nossa vida. Eu encontro pessoas que falam assim, não, eu estou namorando com fulano, ele é ímpar, a única coisa que falta é Jesus. Falta tudo, filha. Jesus é tudo. Então, falta tudo, não tem nada. Primeira coisa que tem que fazer é anunciar Jesus. Vamos ver. Eu já desafiei alguns irmãos aqui, apaixonados por pessoas ímpias. Falei, cara, tu tem certeza que é de Deus para você? Tenho. Vamos lá, eu vou anunciar Jesus. Se falar assim, é um caso você amanhã. Agora, se falar não, não vai dar certo. Aí ficou com medo. Não, vamos não. Graças a Deus, né? Estava até aqui, mas eu não estou mais vendo, não vou nem dedurar quem é. Aí, Jesus, Ele é tudo que nós podemos imaginar, querer ou precisar. Ele é suficiente para todas as coisas na nossa vida. Ele é a fonte inesgotável de vida. Não esgota nunca. Ele é a fonte de todas as coisas. Vinde a mim. O lugar de ir é ir a Ele. O lugar do socorro está nele. A solução para todas as coisas está nele. E aí, Jesus, Ele não para. Ainda bem que Ele não parou só no eu vos aliviarei, porque Ele fala como que vai ser a instrução dEle, que não vai ser para você ser sábio e nem instruído no mundo. Ele não te chama para isso. Ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. Não é isso? Tomai sobre vós o meu jugo. Na King James fala assim, toma o teu lugar na minha canga. Porque o jugo é exatamente isso, é aquela canga. Aquele aparato de madeira que você bota dois animais para andarem juntos, trabalhando. Você junta, prega. Quem já viu esse? No nosso tempo alguém já viu? Tem uns que já viram assim, mas viram pelo menos em foto, assim. Dois animais, assim, dois bois trabalhando, mas presos por um, andando junto. Às vezes cavalo também, carruagem, você que assistiu aqueles desenhos de princesa lá, Frozen. As carruagens também têm. Aqueles animais juntos, andando juntos. Ele fala assim, toma o teu lugar na minha canga, assim, ó, vem andar comigo. Vem caminhar comigo, vem trabalhar comigo. E vem aprender de mim. O quê? Que sou manso e humilde de coração. Eu uma vez andei de cavalo e ele chegou de frente do botequim e empacou. Não saiu mais. O dono dele, eu acho que bebia ali naquele botequim. E pode puxar pela rédea, bater, empurrar, e ele ficou lá. Sai daqui não. É manso? Não, amado. Manso é aquele que pode ser conduzido. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Quem levou ele para o deserto? Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo à cruz. Estava escrito, ele tinha que morrer naquela cruz, ele tinha que fazer a vontade do Pai. Ele tinha que cumprir com a vontade dele, ser conduzido. É ser manso, é isso que ele está falando. Vem aprender de mim como ser manso de coração ao ponto de ser conduzido pelo Espírito a fazer a vontade do Pai. E aprende a ser humilde, como eu sou.
humilde. Eu vou te mostrar a maior qualidade da humildade de Jesus. É só você pensar quantos anos você tem de convertido. Para pensar o quanto você já deveria se parecer com Ele. Para pensar que nesse tempo decorrido já era para você ser mestre. Que nesse tempo decorrido já era para as pessoas olharem para você e ver Jesus. Que nesse tempo decorrido você já podia ter aberto mão e largado vários pecados de estimação. Que você não conseguiu ainda, mas Ele é tão humilde, manso, singelo, que Ele está contigo todos os dias, insistindo contigo, esperando você crescer e amadurecer, sem te rejeitar, sem te pagar na mesma moeda, sem devolver para você o troco daquilo que você faz. Apocalipse 2 diz que mesmo que você bote ele para fora, porque é uma igreja que botou Jesus para fora, porque ele está do lado de fora, e ele não tem nenhum problema com a rejeição, ele fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não há ninguém mais humilde do que o nosso Senhor. Não há ninguém mais manso do que o nosso Senhor. Mas não há ninguém mais poderoso do que Ele. Não há nenhum nome maior do que o dele. Não há outro ao qual nós possamos adorar e exaltar, porque só Ele é digno, Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono de tudo. Esse é o benefício do vinde. Amém? Se você quer ir, você tem que vir primeiro a Ele. Te dou graças, ó Pai, porque Tu ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelaste aos Teus pequeninos. Cuidado, para que a sabedoria desse século e a instrução desse mundo não segue você. Porque foi assim, exatamente assim que Paulo fala que Satanás, a antiga serpente, enganou a Eva. Eu temo, tenham cuidado, porque assim como Satanás enganou a Eva, vocês sejam corrompidos da vossa maneira de viver, da simplicidade devida a Cristo. Amém? Busquemos o Senhor. A palavra diz, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor. Hoje é tempo de buscar a Deus. Amém? Tem até um cântico assim, não tem? Quem sabe cantar? Vem cá, Zé. Testar logo essa garganta, ver se ficou. Enquanto os outros chegam, você vai cantando. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. E então é só cantar. E a Cristo exaltar. E sua glória encherá esse lugar. Vem cantar. Vem louvar. Não vou atrapalhar, não.
no meio dos louvores, Deus habita. E é seu prazer poder. Então é só cantar. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar. Bora. Vamos de novo, tem aí um. É só ficar tímido, gente. Vamos lá, Wilson. Bota a voz pra fora, meu filho. Conhece não? Ninguém conhece. É por isso que eu gosto aí. Ninguém conhece a gente, Wilson. Vem, Wilson. Bora, Wilson. Vamos cantar um pouquinho mais alto, então? Bora, Wilson. É tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Não é fácil, então é só cantar. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Sobe cozinhar. Mas tá acabando já. Tá acabando. Vem louvar. Vem cá, eu. Vem louvar, vem louvar. Aleluia! Pai, nós somos gratos em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Enche esse lugar, Senhor, da tua glória. Esse lugar aqui, ó. Enche a vida dos meus irmãos, Senhor, na manhã desse dia. Traz a revelação necessária de quem tu és, Senhor, porque tu pode revelar a quem tu quiser, Senhor. Deus, que se alguém aqui hoje não tem revelação profunda de te experimentar,
Faz arder esse desejo no coração, Senhor, porque nós temos não mais daquilo que desejamos, Senhor. Nós queremos ter fome e sede de Ti. Nós queremos Te buscar a cada dia. Nós queremos Te conhecer a cada dia, Senhor, a cada dia, crescer nesse conhecimento. Porque a Tua palavra diz que aquele que pensa que sabe alguma coisa já não sabe como convém, Senhor. Nós precisamos Te experimentar todos os dias. Todos os dias. Faz com que essa igreja revelada, Senhor, tenha um culto diário. A cada dia que abrir os olhos, a cada, Senhor, palavra, a cada pensamento, a cada gesto, seja para o Teu louvor. Renova o Teu óleo sobre nós. Renova a esperança, Senhor. Renova a aproximação contigo. Queremos Te louvar. Queremos viver para Ti, mas não sem revelação. Nos traz a revelação. Revela os Teus pequeninos. Senhor, aqueles que estão aqui hoje altivos. Senhor, faz com que se abaixem. Quebranta os corações. Tu falou que Tu pode trocar, sim, Senhor, o coração de pedra por um coração de carne. Senhor, tira os fardos hoje, Senhor. Tira todos os fardos, todo o cansaço. Traz, Senhor, imediato alívio naqueles que começam hoje a ouvir o Teu vinde, a Te buscar, a querer estar contigo, a Te desejar mais do que todas as coisas. Porque, Senhor, tudo que precisamos é de Ti, Senhor. Nos ensina a caminhar contigo. Nos faz aprender contigo, Senhor, humildade e mansidão. Humildade e mansidão. Precisamos aprender contigo, Senhor. Nós somos seres caídos, Senhor. O orgulho roubou a gente do Teu jardim, Senhor. Nos levou para fora, Senhor, mas, Senhor, faz com que a Tua humildade seja cultivada dentro de nós, Senhor, para que a gente possa se aproximar de Ti nesse Teu jardim e viver a cada dia contigo. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar glória a Deus, você pode louvar o Senhor. Oh, Tu és digno, Jesus.